Outros esportes a gente tentou arriscar, eu tentei jogar porque eu queria muito jogar e infelizmente eu acabei sentindo a contusão que me atrapalhou, então a gente decidiu não jogar nesse jogo e tratar para a gente estar pronto para o jogo de amanhã. Então eu espero que eu possa fazer um grande jogo, ajudar os meus companheiros como eu venho ajudando nos outros jogos. E como eu te falei, a parte física que vai me atrapalhar um pouco por não ter treinado muito, mas a gente vai com raça, vai com a vontade que supera tudo. Porque da última vez que o Náutico teve uma sequência de 2 jogos dentro de casa, foram 2 empates contra o Bragantino e contra o Paraná Clube. E vocês atletas afirmaram que aprenderam a lição. Aprenderam mesmo para que essa sequência que o Náutico terá agora contra o São Caetano e contra o Boa não se repita mais os erros que aconteceram naquela outra vez e que o Náutico consiga os resultados para se afirmar ainda mais entre os 4 melhores? Com certeza, se a gente conseguir fazer 2 jogos bons em casa e conseguir errar menos do que a gente puder em casa, a gente sabe que a gente vai conseguir a vitória, porque em casa a gente sempre vai bem, a gente sempre, desde o começo do jogo a gente vai para cima, então a gente espera fazer um grande jogo amanhã, contando com o apoio da nossa torcida, que eu acho que tem que lotar o estádio para nos ajudar, que a gente está precisando muito. Então em casa a gente tem que procurar errar o menos que a gente puder e procurar vencer o jogo. A gente sabe que São Caetano é uma grande equipe, vai vir fechado passando por contra-ataque como as outras equipes aqui vêm, então a gente tem que procurar fazer um grande jogo e como você falou, procurar errar menos que a gente puder para a gente procurar sair com a vitória. O Eduardo Ramos, há pouco tempo conversando aqui com a gente, confirmou, disse que não vai. Quando tiver sentindo qualquer problema de ordem clínica, ele não vai para o jogo. Até que ponto essa parada foi boa para você? Você que jogou contra o Náutico também jogou na base do sacrifício, mas para esse jogo agora, clinicamente, o Chiesa está bem e pode dar sequência a esse bom momento que você vinha vivendo no Náutico? Eu posso estar machucado, mas se eu sentir que dá para me jogar, que eu posso ajudar os meus companheiros, a gente vai conversar, como eu conversei com a parte médica, como eu conversei com o Valdemar no jogo contra o Sport, se dependesse deles, assim, a gente não iria jogar, mas eu que decidi, eu que pedi para jogar, então a responsabilidade foi toda minha, então eu acho que essa semana que eu parei, tratei e fiquei tratando aí, foi muito bom para passar o tempo da cicatrização da contusão e espero que amanhã eu não sinta nada, que eu possa ajudar a minha equipe da melhor forma possível. Hoje os técnicos assistem vídeos dos adversários, ninguém esconde nada de ninguém. Mas pelo São Caetano tem um jogador que saiu recentemente aqui do Náutico. Você acha que ele vai passar muita coisa do Náutico, isso vai atrapalhar o Náutico? Ou não tem nada a ver dentro de campo que se resolve? Atrapalhar, espero que não, mas com certeza, vai passar como qualquer outro passa. Isso é uma coisa real do futebol, uma coisa que todo jogador quando joga numa equipe que vai para o outro, que vem jogar contra, acaba fazendo, mas a gente vai procurar fazer o nosso trabalho. A gente sabe que o Ricardo é um grande jogador, nos ajudou enquanto esteve aqui e amanhã ele vai vir querer vencer o jogo como qualquer outro, então vamos respeitar, mas vamos tentar fazer o nosso jogo, fazer o nosso trabalho bem feito e sair para a vitória. Você viu um momento muito bom, né? São 8 gols no campeonato, mas nos últimos jogos a equipe, no geral, teve uma queda de rendimento, só fez 1 gol nos últimos 4 jogos. Até que ponto preocupa essa escassez de gols? Para mim não preocupa nada, nossa equipe está tranquila, não está preocupando muito, a gente sabe que uma hora a gente ia perder, uma hora a gente ia jogar mal, isso é qualquer equipe. Acho que a nossa equipe não é melhor que nenhuma, a gente sabe do nosso lugar, a gente sabe do nosso potencial. A gente sabia que uma hora a gente ia perder, que a gente ia jogar mal, como aconteceu contra o Sport, a gente não conseguiu jogar muito bem. Contra o Barueri a gente fez uma marcação muito forte, como a gente deveria ter feito contra o Sport, que não aconteceu. Eu acho que se a gente tivesse marcado contra o Sport, como a gente marcou no último jogo contra o Barueri, a gente pelo menos não teria perdido o jogo, a gente teria pelo menos um empate. Infelizmente aconteceu, mas a gente espera que amanhã a gente, como eu falei, procura errar menos que a gente puder, procura fazer as coisas certas como a gente vem fazendo em campo, em casa, que a gente vai conseguir a vitória.